A galera que acompanha o nosso canal com mais frequência tá ligada que há algum tempo eu mostrei aqui no canal uma central multimídia que eu importei pelo AliExpress pro meu carro, que é uma Mitsubishi SX. A central é essa que vocês estão vendo aí agora e, cara, ela é muito boa. É uma central com ótimas configurações, o preço dela foi sensacional e se você quiser ver mais dela, o vídeo onde eu mostro todas as configurações, como que foi a instalação e tudo mais, vai ficar no card aqui em cima pra vocês. A questão é que quando eu gravei esse vídeo eu falei duas coisas que até hoje geram muitos comentários aqui no canal. A primeira coisa foi que naquele vídeo eu comentei que você pode comprar uma central multimídia, importar uma central multimídia mais barata no AliExpress para qualquer carro, mesmo que você tenha um carro mais velho, um carro mais novo, mais caro ou mais barato, dá para comprar uma central muito boa e com um ótimo preço dentro do AliExpress. Além disso, eu também falei que se você que está assistindo tivesse interesse em comprar uma central multimídia no AliExpress e quisesse a minha ajuda, era só me mandar mensagem no Instagram, que é inclusive esse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, e eu não vou mentir pra vocês, é bem fácil encontrar uma central multimídia para qualquer carro no AliExpress. É uma coisa um pouco trabalhosa, às vezes demora um pouco, mas a questão é que quando eu gravei esse vídeo, eu pensei que, sei lá, 10 pessoas por dia iam me mandar mensagem, talvez 20, só que chegou num ponto onde tem dia que eu recebo mais de 80 mensagens, diversas situações que fizeram com que ficasse impossível para eu responder todo mundo, porque se fosse, por exemplo, 20 mensagens por dia, com, sei lá, 3 ou 4 modelos de carros, era rapidinho para responder, só que tem horas que eu levo mais de 15 minutos para achar a melhor central para um carro, e é justamente por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, porque todo mundo que talvez tenha me mandado mensagem e eu não consegui responder, ou por falta de tempo, ou porque não cheguei até a mensagem da pessoa, já que assim, o Instagram meio que tem uma ordem meio doida das mensagens, eu resolvi gravar esse vídeo. Eu vou te ensinar a encontrar a central perfeita para o seu carro, independente de qual carro você tem. Esse vídeo também vai servir para acessórios, tanto que no meu carro eu coloquei, por exemplo, os apliques cromados da maçaneta comprados no AliExpress. Eu paguei, sei lá, menos de 1/5 do preço desses apliques aqui no Brasil. Eu comprei também módulo para baixar os vidros automático, para subir os vidros quando trava na chave no AliExpress, e também foi muito mais barato do que comprar no Brasil, porque, como eu disse, é uma coisa bem fácil, não é algo difícil de fazer, mas às vezes é um pouquinho trabalhoso, às vezes você tem que ter um pouquinho de paciência, e eu vou te explicar tudo nesse vídeo aqui. Eu acredito que a maioria das pessoas que vai querer comprar uma central para o carro provavelmente vai utilizar o smartphone para pesquisar. Então eu recomendo que você baixe o aplicativo do AliExpress, é um aplicativo bem levinho e nele é mais fácil da gente encontrar aquilo que nós estamos querendo comprar. Eu já vou começar abrindo o meu aplicativo aqui, ele mostra sempre um anúnciozinho na tela inicial e logo de cara eu já passo uma informação bem importante para vocês. O AliExpress, ele vai mudar bastante a tela inicial de um celular para outro, ele muda de acordo com o que você pesquisa, de acordo com o que você já comprou. Se você não possui uma conta no AliExpress, você vai precisar criar uma conta para comprar. E para você que nunca comprou nada lá, saiba que é bem seguro, é bem tranquilo. Você pode colocar os dados do seu cartão de crédito sem problemas, dá para parcelar em até 6 vezes sem juros. Ele funciona de maneira bem semelhante ao Mercado Livre, por exemplo. Então você vai ter vários vendedores dentro do AliExpress. Alguns vendedores são muito antigos, já venderam milhares ou milhões de produtos. Outros vendedores são mais novos. A gente sempre dá preferência para comprar de lojas que são confiáveis e a gente descobre que elas são confiáveis de acordo com a reputação da loja. Como eu disse, é bem parecido com o Mercado Livre mesmo. Aqui no meu aplicativo eu já vou começar pesquisando para um carro que muita gente possui, muita gente me mandou mensagem querendo central multimídia para ele. Então a gente vai digitar aqui central multimídia Corolla 2012, já apareceu ali até na sugestão da pesquisa. Quando a gente toca em central multimídia Corolla 2012, repara que o primeiro anúncio que aparece, por acaso, é da central multimídia que eu já tenho, que eu coloquei no meu carro. Sabe por que isso daqui acontece? Mesmo eu pesquisando para o Corolla, aparece para o meu carro? Porque no meu AliExpress, eu já tenho ali nas informações salvas qual o modelo de carro que eu tenho. E isso é a primeira dica que eu passo para você. Tá vendo que ali em cima mostra para mim a opção editar veículos? Se eu tocar nessa opção, a gente vai para uma aba com o nome de Minha Garagem. Se quando você pesquisar por uma central para o seu carro não aparecer essa opção ali para você editar o seu veículo, para você adicionar um veículo ao seu AliExpress, eu vou deixar aqui embaixo no link da descrição do vídeo como se fosse um atalho que quando você clicar, ele vai te direcionar para essa
essa opção para adicionar um veículo. Aqui você pode adicionar o veículo que você possui. Isso é necessário? Não, isso aqui não é algo obrigatório, mas isso facilita na hora de você pesquisar, porque se você tem um veículo e no AliExpress existe uma ou mais centrais, um ou mais acessórios para o seu carro, né, que são compatíveis com o veículo que você adicionar aqui no seu perfil, quando você pesquisar por algo no AliExpress, a tendência é que o AliExpress te mostre sugestões compatíveis com aquele veículo que você adicionou. Mas enfim, aqui a gente tem um monte de marcas, então se, sei lá, você tem um Fiat, você vai tocar ali em Fiat, aparece várias opções, a Palio Weekend, um Punto, um Siena, um Estilo, lá embaixo tem a Fiat Toro, lá em cima tem um Argo, e isso vale para todas as marcas de veículos. Então essa é a primeira dica. Salva o seu veículo aí no AliExpress, porque isso pode te ajudar a encontrar melhores resultados. Se eu voltar aqui e pesquisar de novo, vocês podem ver que até sumiu aqui, né, aquela sugestão da Mitsubishi ASX. Então, como eu disse, quando você pesquisar a central para o seu carro, podem aparecer diferentes resultados. Outra coisa que também é muito comum acontecer, principalmente quando você pesquisa no computador, é você pesquisar a central para um carro e aparecerem resultados patrocinados para outros veículos. O que eu recomendo na hora de pesquisar pelo computador? Faça a pesquisa em uma guia anônima. Repara a diferença, ó. Essa primeira pesquisa que eu estou mostrando agora para vocês, eu simplesmente coloquei aí uma central para um carro e apareceram um monte de resultados. Quando eu pesquisei na guia anônima, aparecem resultados completamente diferentes e aparecem muito mais resultados que têm a ver com o que eu pesquisei. No celular é mais difícil disso acontecer, mas vocês estão vendo aí assim, né, que de certa forma, quando a gente pesquisa aqui no celular, geralmente aparecem resultados de acordo com o que a gente procura. Eu sempre pesquiso assim, central multimídia, o modelo do carro e o ano do carro. Só que não é só isso, não é só pesquisar e pronto. Esse primeiro link aqui, eu vou tocar nessa aqui de R$421. Não é só eu abrir esse link aqui que pronto, essa central serve, eu vou comprar. Agora que a gente já localizou uma ou mais centrais multimídias para o carro que a gente está pesquisando, a gente vai começar a checar a compatibilidade dessa central com o nosso veículo. Como você faz isso? Por uma questão muito simples, olhando, olha a foto, olha as imagens do anúncio e compara com o painel do seu carro ou do carro para qual você pretende comprar. Se você está longe do seu carro, você pode simplesmente pesquisar na internet, né, pelo nome do veículo, o ano e pesquisar a palavra interior. Por exemplo, eu pesquisei aqui Corolla 2012 interior. Aparecem várias imagens aqui assim, mas vocês podem ver que a maioria delas mostra um interior bem parecido, mostra um interior igual. Olha só, aqui no caso do Corolla 2012, a gente está vendo ali que tem as duas saídas de ar-condicionado na parte de cima, logo abaixo vem um rádio bem grandão, dá pra gente ver que cabe uma tela no espaço desse rádio, e mais abaixo um pouquinho tem ali o ar-condicionado. Aí quando a gente volta no AliExpress, dá pra ver que esse formato de moldura, pra quem não sabe, moldura é toda essa área de plástico que tem em volta da tela e que para alguns carros você vai comprar uma central multimídia já com essa moldura, para outros carros você não vai encontrar com essa moldura e daqui a pouco eu vou falar sobre isso. No caso aqui do Corolla, a gente viu que a moldura encaixa certinho, então essa central aqui serve. Vamos voltar aqui um pouquinho e olhar mais. Repara ali, ó, tem uma segunda central que já não tem a moldura. Essa daqui assim, ela tá até um pouquinho mais cara, ela tem várias versões disponíveis, mas ela não vem com a moldura para o Corolla. Nesse caso, eu recomendo que você confira, por exemplo, as fotos de avaliações, porque, por exemplo, nessa daqui a gente tem 34 avaliações, tem inclusive uma avaliação de brasileiro, que é sempre bom, mas nesse caso aqui a avaliação não tem foto, então não vai ajudar muito a gente. Olhando ali todas as avaliações, a gente consegue ver como que ficou o encaixe, ó, por exemplo, nessa daqui, a gente está vendo que claramente é um Corolla que foi instalado e ficou bonitinho, encaixou certinho a central multimídia. Outras avaliações também mostram ali que encaixou direitinho, então nesse caso aqui para um Corolla, por exemplo, que é um veículo fácil de achar central, porque é um carro global, foi tranquilo, a gente encontrou e é só a pessoa escolher qual que ela vai comprar. Rafinha, como que eu escolho a central que eu quero? Isso depende do seu bolso e do que você precisa. Por exemplo, você é um cara que vai salvar muita música, muito vídeo na sua central multimídia? Eu mesmo gosto bastante de ter clipes de música na minha central, então eu dei preferência para comprar uma central com bastante memória interna. O ideal é que se você se encaixa nesse perfil, se você vai salvar muita coisa na central, você compra uma central com 64 GB ou mais.
A maioria das centrais multimídia possui entrada para cartão de memória, então se você quer salvar muita coisa, mas não quer gastar tanto, você pode pegar uma central com 32 de espaço interno, 32 GB. Mas o ideal é que você pegue com 64 GB para cima. Tem central com 64 GB, com 128, e eu já vi central com até 256 GB de espaço interno. Então, como eu disse, tudo depende do seu bolso, porque quanto mais espaço interno, quanto mais memória, mais cara a central tende a custar. Ah, Rafinha, eu só vou salvar algumas músicas, usar um Spotify, deixar o Waze, o Google Maps, eu não vou salvar tanta coisa na minha central. Eu posso pegar uma central com 16 GB de espaço interno? Vou dar uma dica muito sincera para você. Você pode, mas você não deve comprar uma central com 16 GB. Por que que eu não recomendo? Você pode ter uma central com 16 GB e colocar um cartão de memória de 64 GB e usar ela sem problemas. Só que na maioria dos casos, as centrais com 16 GB, elas possuem pouca memória RAM. A combinação, digamos que padrão, geralmente é assim. Centrais com 16 GB possuem 1 ou 2 GB de RAM. Centrais com 32 GB possuem 2 ou 3 GB de memória RAM. E central com 64 GB geralmente possuem 3, 4 ou 6 GB de memória RAM. O que isso influencia na prática, no desempenho da sua central? Se você pegar uma central só com 2 GB, ela vai funcionar para várias coisas muito tranquilamente, mas quando você usar qualquer aplicativo um pouco mais pesado, ou se você tentar usar mais de um aplicativo ao mesmo tempo, ela pode apresentar travamentos, ela pode reiniciar sozinha, ela pode fechar o aplicativo que está aberto do nada. E vai que, sei lá, você está utilizando o Maps para navegação por GPS. Fechou o Maps sozinho bem quando você precisava entrar em uma rua e você perdeu a rua. Se você estiver em São Paulo, você pode ter que andar 20 km para voltar naquela rua. Então, assim, você que não quer gastar muito, tenta pegar uma com pelo menos 3 de RAM e 32 GB de espaço interno. Mas eu sempre recomendo, sempre falo que o ideal é com pelo menos 4 de RAM e 64 GB de espaço interno. É assim que a minha central da SX, por exemplo, tá com as configurações. Ela tem 4/64 GB. Mas agora, voltando a falar do AliExpress, eu quero mostrar algumas coisinhas que também podem acontecer quando você estiver pesquisando. Repara aqui, ó, eu pesquisei pela central multimídia do Nissan Tida 2013. Não apareceu nenhum resultado. E é estranho, né? Porque existe multimídia para um Tida ano 2013. A mesma coisa acontece se eu pesquisar, por exemplo, central Nissan Tida 2012. Agora, olha que curioso. Se eu só pesquisar multimídia Nissan Tida, já aparecem um monte de resultados. O que isso aqui significa? Significa que você não precisa desistir se você pesquisar uma vez no AliExpress e não aparecer o resultado que você precisa. Pesquise com termos diferentes, com palavras diferentes. Por exemplo, você possui um Fiat Punto, mas é um Punto Black Motion 1.8 automático 2015. Eu nem sei se tem ele 2015, mas enfim. Você pode talvez pesquisar todo esse nome e não aparecer o resultado que você quer. Então você vai pesquisar assim, Central Multimídia Fiat Punto, ou então Central Punto 2015. Dessa forma, conforme você vai mudando as palavras, você vai conseguir analisar mais opções e vai ver qual que encaixa melhor no seu carro. Por exemplo, é muito comum você encontrar alguns modelos, né, alguns veículos que foram vendidos no Brasil, sei lá, até 2014, por exemplo, mas lá fora foram vendidos só até 2013. E o modelo 2013 lá de fora, ele é igual ao modelo 2014 aqui no Brasil. Você precisa saber disso porque às vezes você vai ter um carro 2014 e uma central de um modelo que diz na internet que é só até 2013 vai ser compatível com o seu carro. É tudo uma questão de você olhar, entender qual é o painel do seu carro, entender qual é a central que está sendo mostrada e você escolher para comprar aquela central. No caso aqui do Nissan Tida, vocês podem reparar que algumas centrais, elas mostram pra gente um resultado com a moldura. Tá vendo aqui nas bordas essa moldura aqui? Com a tela até em pé, a tela estilo Tesla, por exemplo, ela é completamente diferente dessa outra central que mostra mais abaixo, que está com a tela na horizontal e está ali com, digamos que as molduras um pouco cortadas, como se cortasse um pouco da saída do ar-condicionado, tá vendo? Quando a gente pesquisa na internet pelo interior de um Nissan Tida 2012, ou um 2013 também, a gente consegue reparar aqui a diferença no painel. E eu ainda vou além. Vocês podem reparar que nesse caso aqui do Nissan Tida, ele é um veículo que não possui o seu rádio, digamos que fixado na moldura. Vocês estão vendo que tem o rádio, aí tem todo um espaço em volta para essa moldura que está ali no painel, com a saída de ar-condicionado, com o botão ali de pisca-alerta e tudo mais. Esse aqui é um caso de veículo que você pode comprar uma central sem moldura,
aí no AliExpress. E isso é muito bom, porque as centrais sem moldura geralmente vendem mais e são mais baratas do que a central específica para o seu carro. Muitas vezes você vai pesquisar por uma central para o seu veículo e você não vai encontrar para o modelo certinho dele. Então, recapitulando tudo que eu mostrei até agora no vídeo, você vai pesquisar central multimídia, o nome do carro e o ano do carro, certo? Você encontrou a central que te agrada, com a moldura para o seu carro bonitinho? Beleza, pode comprar a que mais te agradar. Tenha em mente que é sempre bom pegar centrais com mais memória, com mais espaço interno, porque elas geralmente são mais potentes, são mais rápidas. Agora, se você não encontrou com a moldura que encaixa certinho, se você está meio na dúvida, o que você pode fazer? Você pode só pesquisar por central multimídia Android, você vai ver um monte de resultados e eu vou te dar algumas dicas de marcas que vendem no AliExpress com um bom preço e que são extremamente confiáveis. A primeira marca que eu recomendo já aparece logo de cara aqui pra mim, que é a Carlauer, a marca da central que eu comprei pro meu carro, né, pra SX. Do mesmo jeito que aparece aqui no primeiro resultado uma central com moldura para Mitsubishi SX, mais abaixo, essa central aqui, ó, ela é uma central universal. Tá vendo que ela só tem a tela? Se fosse o caso de, por exemplo, comprar essa central aqui para um Nissan Tida, eu poderia comprar. Ou para qualquer outro carro que não precise da moldura certinho, eu poderia comprar. Ah, Rafinha, mas como que eu sei se o meu carro precisa de moldura ou não? Cara, tem várias formas de você saber. Você pode, por exemplo, numa loja de acessórios para carro e perguntar, tirar dúvida com os caras, trocar ideia. Você pode pesquisar na internet pelos fóruns do seu carro, pelas páginas do Facebook do seu carro. Por exemplo, você tem um Celta 2005, vai no grupo do Facebook do Celta e pergunta ao pessoal, ou olha as publicações, você não precisa nem escrever nada, só entra no grupo e olha as publicações. Sempre tem alguém que comprou uma multimídia, seja no Brasil, seja importada, e você vai conseguir ter uma ideia de como que funciona para o seu veículo. Todos os carros têm fórum na internet, todos os carros têm página do Facebook, então não tem essa história de Rafinha, pro meu carro não tem página, pro meu carro não tem nada. Tem sim, é só você pesquisar com calma e com paciência que você vai encontrar. Além disso, você pode comprar também uma moldura separada. Diferente dessas centrais aqui que já vem com a moldura embutida, para alguns carros você vai precisar comprar uma moldura para central multimídia e você também vai precisar comprar uma central para ele. Eu muitas vezes recomendo comprar a moldura no Mercado Livre porque ela é barato, né? Assim, custa um preço normal. Vocês podem ver até no meu histórico de pesquisa que aparecem várias molduras aqui que eu pesquisei recentemente. Olha só, vou colocar aqui moldura multimídia Sandero 2018. Vocês estão vendo aqui como que aparecem as molduras? Olha só, Sandero, Logan de 2015 a 2019, tem um exemplo de moldura aqui pra gente comprar. Quando a gente desce um pouquinho, geralmente na descrição do anúncio, você vai conseguir ver quais são as dimensões no caso dessa moldura aqui. Ela é compatível com aparelhos de até 7 polegadas. Ou seja, se a gente voltar lá no AliExpress, aquela central que eu mostrei pra vocês, que é universal, você vai ver que tá escrito ali no anúncio, 7 polegadas, tá vendo ali assim, ó? Player de vídeo universal 7 polegadas, carro, CarPlay, estéreo, GPS e tudo mais. Então, significa que essa central tem 7 polegadas. Voltando aqui e olhando um outro anúncio, quase sempre na própria foto você consegue ver tudo que está incluído. Por exemplo, olha essa central aqui, ó, ela tem 9 polegadas, 1 GB de RAM e 16 de espaço interno. Essa outra tem 10 polegadas, 1 de RAM e 16 de espaço interno. Mais abaixo já tem outras, ó, que tem 8 núcleos, ou seja, é um processador melhor para você comprar. Elas vão ter Android 10, enquanto as outras talvez não tenham Android 10 ou tenham Android mais novo ou mais velho. Então, no caso dessa central aqui, você vai escolher, por exemplo, qual que mais te agrada, se é de 7 polegadas, ou uma de 9 polegadas ou 10 polegadas. Tem que ser compatível com o seu carro, obviamente. Então, por exemplo, geralmente carros mais antigos vão ter um espaço no painel menor, então eles vão ser compatíveis com centrais de até 7 polegadas. Mas como eu disse, você também encontra essas informações na internet, nos grupos de carro, nas páginas do Facebook e tudo mais. Além disso, quase sempre nos anúncios você consegue ver as dimensões dessas centrais multimídia. Por exemplo, a de 7 polegadas tem 102 mm de altura por 178 mm de largura, ou seja, 10,2 cm de altura e 17,8 de largura. As de 9 polegadas são um pouquinho maiores, elas geralmente têm a parte de cima maior do que a parte de baixo, as de 10 polegadas também, e como eu disse, isso vai variar muito de carro para carro. Eu poderia falar muito mais coisa para vocês, mas o vídeo já está
tá bem longo, então basicamente deu para entender, né? Você geralmente vai encontrar dois tipos de centrais para o seu carro no AliExpress. Algumas centrais já vêm com moldura, outras centrais você vai comprar o formato universal, que é compatível com qualquer carro. Você precisa saber se o seu carro precisa de moldura ou se você consegue simplesmente tirar o rádio dele e colocar uma central diretamente. Inclusive para carros mais velhos ou mesmo carros mais novos que possuem o rádio no formato 1 DIN, aquele rádio menorzinho, né, não tem um espaço para uma tela inteira, você também pode comprar centrais no AliExpress desde que elas sejam centrais no formato 1 DIN. Elas quase sempre vão projetar a sua tela, ela vai sair de dentro do rádio e subir, ou então você vai comprar algumas com a tela já fixa do lado de fora. Ela vai encaixar no lugar do rádio e a tela vai ficar sempre ali assim. Então é bem de boa também para comprar. O importante é você saber qual é o seu carro, quais são as medidas dele e você pesquisar. Por exemplo, mais uma vez mostrando para vocês um resultado bem diferente. Pesquisei aqui moldura multimídia para o Peugeot 207 2008 a 2014. Repara como é uma moldura bem diferente, tá vendo? Ela pega ali na parte de baixo, ela tem um formato realmente diferenciado. Quando a gente desce um pouquinho, a gente tem ali as medidas internas dela, né? E tem, por exemplo, as medidas do padrão chinês, que são 17,8 centímetros de largura por 10,2 de altura. Se a gente voltar lá no AliExpress, repara aquelas centrais que eu tinha mostrado para vocês. Tá vendo que o tamanho encaixa certinho com uma central de 7 polegadas? Isso vai acontecer em 99% dos casos. Eu sempre tento tranquilizar o pessoal que tem medo de comprar uma central importada e comprar uma moldura, porque as pessoas geralmente pensam assim, cara, e se a central não funcionar no meu carro? Cara, se a central não funcionar, quase sempre você pode anunciar ela aqui no Brasil mais caro do que você comprou, porque geralmente elas não são taxadas. Você também pode comprar só a central, esperar ela chegar, ver se ela é compatível com o seu carro sem precisar de moldura. Se não precisar, você instala. Se precisar de moldura depois de comprar a central importada, que pode demorar um pouquinho para chegar, você vai no Mercado Livre, compra a moldura no tamanho certinho, conversa com uma pessoa que entende ou pesquisa na internet, pede ajuda em grupos, porque como eu disse para vocês, dá para comprar central multimídia e acessórios mais baratos no AliExpress. Comprar acessórios funciona da mesma maneira que você comprar multimídia, só que ao invés de pesquisar central multimídia, você vai pesquisar por acessórios, vai colocar o modelo do seu carro e o ano dele, e você vai encontrar muita coisa barata. Você quer um aplique cromado, por exemplo, pesquisa por aplique cromado ou só cromado e o modelo do seu carro. Vou colocar aqui, ó, Gol G5. Começa a aparecer um monte de resultado, olha só. Tem resultados no Brasil, tem resultados lá de fora. No meu caso, estão aparecendo sugestões para SX, porque, como eu disse, eu salvei esse veículo no AliExpress. Então, recomendo que você faça isso. Salve o seu veículo lá, porque fica mais fácil de encontrar peças e acessórios para ele. Mas, basicamente, é assim que você vai conseguir comprar tudo isso no AliExpress de uma forma segura e o principal, você vai conseguir comprar as peças corretas, os acessórios corretos, para não comprar algo e se decepcionar depois. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo. Se tiver ficado alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Manda pro seu amigo que não tem uma central e quer comprar, mas não quer gastar tanto, que quer comprar acessórios importados pro carro dele, porque, como eu disse, não é difícil, só pode ser um pouco trabalhoso para você pesquisar e encontrar aquilo que você deseja. Com isso eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, valeu!